Santo e bom Deus, bom Pai, muito obrigado porque estamos sendo abençoados nesses instantes com mais um dia, né, com mais algumas horas que podem nos trazer um processo, assim, nos colocar em um processo de evolução. Que o Senhor nos dê a sabedoria necessária para o crescimento, né, que o Senhor nos abençoe com saúde, mas também nos abençoe com caráter, né, com transformações que sejam referentes aí à nossa vida cotidiana também. Perdoa os nossos pecados, fica com a professora Patrícia, que o Senhor abençoe enormemente a casa dela, né, que esse dia da diretora seja um dia realmente de chuvas de bênçãos na vida e na história dela. Assim como todos os demais dias, nós pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Jaine, é sua vez, jogue duro. Eu me calo, só falo no final. Eu e Marcos, a gente combinou uma máfia aqui para a gente concluir essa redação aí. Tá dando para me ouvir agora? Tá tranquilo? Direitinho. Pronto. Eu tô Bom te dia, ouvindo, eu gente. te amo, eu sou orgulhosa por ter tido você na minha vida, meu amor. Tô morrendo de saudade, maninha. Então, bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Bom, estou aqui, né, com essa responsabilidade imensa de estar dividindo esse dia com a professora Liane, professor Bruno e tantos outros professores incríveis e de peso. Bom, eu vim trazer para vocês aqui minha experiência enquanto aluna, né, até ano passado do CAIS, de uma isolada de redação e desse ano de cursinho, no quesito redação. Então, é extremamente minha experiência. Eu preparei o material para disponibilizar para vocês depois, com alguns temas que me chamaram muita atenção nesse período de escrita. Primeiro que vocês não vão conseguir tirar nota boa se vocês não treinarem, né? Eu falo isso por experiência própria, porque nos meus 2 primeiros anos de ensino médio, eu era nota comum na escola em redação e tudo direitinho, mas eu cheguei no Enem e eu tomei um baque pesado. Minha primeira nota em redação do Enem foi 480. No ano seguinte, em que eu busquei aula e treinei, todas as semanas eu escrevia entre 1 a 3 textos, eu passei de 480 no Enem para 920. E durante esse processo, na isolada, eu consegui tirar 1000 em algumas redações. Então, vocês não vão conseguir tirar uma nota boa, vocês não vão conseguir tirar 1000 sem treino, sem prática, né? Vocês precisam praticar. E aí, eu trouxe... E a primeira pergunta que a gente costuma fazer, principalmente nesse momento em que está chegando, né, o Enem, é qual será o tema da redação? Spoiler, a gente não tem como saber. Por quê? Ano passado, a maioria dos meus professores e das pessoas que eu perguntava, elas me respondiam que apostava que seria um tema voltado para a saúde. Quando eu chego no dia do Enem, o que é que eu encontro? Cultura, cinema. Então, é uma coisa que é muito imprevisível. A gente não tem como saber qual tema vai cair, mas a gente tem como se preparar para qualquer um que vai cair. Então, a gente pode não saber, mas podemos estar preparados. Deixa eu só achar aqui. Pronto. Bom, a primeira pergunta que eu coloquei aí e que eu também já coloquei a resposta é: qual a melhor forma de estudar? É melhor a gente estudar temas específicos ou eixos temáticos? As duas formas são importantes. Eu vi que isso funcionou muito para mim. Tanto estudar temas específicos, quanto estudar eixos temáticos. Como nós já estamos naquela fase final, faltando poucos meses, poucos dias para o Enem, vocês precisam focar, principalmente o terceiro ano, em eixos temáticos. Porque os eixos temáticos, você vai ter repertório para qualquer tema que aparecer na sua frente. Enquanto o tema específico, você vai estar preparado para o tema específico. Então, se vier com alguma variante daquilo que você está preparado, você não vai saber escrever. Então, por isso que nessa fase final é importante vocês revisarem eixos temáticos. Os principais eixos temáticos são economia, saúde, cultura, educação, segurança e meio ambiente. Então, vocês se preparando para esses eixos temáticos, qualquer que seja o tema que venha a cair, vocês vão saber escrever, tá certo? No caso dos meninos do primeiro e do segundo ano, vocês podem começar estudando por temas específicos, porque vocês têm um tempo maior, vocês conseguem aprofundar nas temáticas,
Então, vocês podem estar começando por temas específicos, mas o terceirão que já está aí com o Enem batendo na porta, é melhor vocês começarem por eixos temáticos. O primeiro tema que eu trouxe para falar assim, um pouco é o alto índice de gravidez precoce no Brasil e seus impactos biopsicossociais. É uma temática que possa cair, é no eixo temático saúde, e a gente precisa se atentar ao que o tema pede, gravidez precoce no Brasil. Mas tem um termo que não sei se todos vocês conhecem, que é biopsicossociais. Quando a gente fala biopsicossociais, você precisa abordar na sua redação as três coisas: a parte biológica, a parte psicológica e a parte social da gravidez precoce no Brasil. Então, aí são algumas manchetes que eu encontrei sobre gravidez precoce. Então, você tem que 1 a cada 5 brasileiras é abandonada na gestação. Então, isso é intensificado quando se trata de meninas novas, de adolescentes. 5,5 milhões de crianças não têm o nome do pai no registro. Então, a gente também tem essa questão da ausência da paternidade, principalmente nesse caso de gravidez na adolescência. E aí você tem a questão da licença paternidade, que é muito problematizada, nem todos os lugares têm, então acaba sobrecarregando essa menina. Essa menina que ficou grávida adolescente, ela vai passar por questões biológicas, porque ela não tem maturação suficiente para uma gestação. Ela vai passar por questões psicológicas, porque nós temos o rechaçamento social. Ela vai ser uma menina que vai ser mais excluída. Nós temos também, isso já envolve as questões sociais, né, o posicionamento das outras pessoas em frente à situação dela, e questão dela mesmo. As meninas que ficam grávidas adolescentes, elas são mais propícias a terem depressão pós-parto e toda essa questão, porque é uma responsabilidade muito grande. Então, vocês podem estar utilizando dados, como vocês também podem estar utilizando repertórios lúdicos na sua redação. E aí eu trouxe 3 opções, porque, né, porque você está naquela fase de vestibular que você vai deixar de viver e de assistir coisas e, enfim, não. Mas você pode fazer isso de uma forma mais crítica, prestando atenção. E aí eu trouxe 3 repertórios lúdicos para vocês, que é Sex Education, que é uma série que a galera costuma muito assistir. Ela é bem recente, da Netflix. Ela trata essa questão da gravidez precoce, como também trata a questão do aborto, porque você tem um alto índice de aborto, ainda que seja criminalizado aqui no Brasil, devido a essas gestações precoces. Tem o documentário Meninas, que é um documentário de 2003, se eu não me engano, em que mostra a história de 5 meninas adolescentes que tinham entre 13 e 17 anos e ficaram grávidas, e aí mostra a rotina dessas meninas. É um documentário muito interessante, que inclusive me marcou muito quando eu assisti a primeira vez, nas aulas de redação que eu estava fazendo. E o Quarto de Jack, que também é uma história que você pode utilizar para diversas temáticas. Você pode utilizar para gravidez precoce, você pode utilizar para falta de proteção infantil, porque é a história de um sequestro, né? Ela tinha 14 anos quando ela foi sequestrada, e aí ela engravida do seu abusador quando ela tinha 17. Então, por isso que vocês podem abordar diversas temáticas dentro de um repertório só. Outra temática que eu acho importante a gente discutir, né, principalmente nesse período. Gente, qualquer coisa vocês falam, tá? Pode me interromper, qualquer dúvida, tudo, porque eu não estou conseguindo ver o chat. É a questão da crise de doação de sangue e de órgãos no Brasil. Foi um tema que eu encontrei um pouco de dificuldade na hora de escrever, porque a gente não tem tanto repertório assim, principalmente repertório lúdico. Mas aí eu trouxe 2 para vocês. Eu trouxe 7 Vidas, que é um filme de um rapaz que ele prefere morrer para salvar a vida de 7 pessoas através da doação de órgãos. E você também tem Toy Story, que é um filme infantil, um desenho, uma animação, em que Woody ele doa a sua caixa de voz para outro brinquedo. Então, vocês podem estar fazendo essa ponte com a doação de órgãos, que foi, inclusive, um dos repertórios que eu utilizei quando eu escrevi sobre a temática. E eu também trouxe um dado, porque a gente tem a estigmatização com relação à doação de sangue de pessoas homossexuais, porque tem todo o contexto histórico, inclusive tem o fato de Carandiru e tudo isso.
e que a questão das infecções sexualmente transmissíveis, elas são extremamente ligadas a pessoas homossexuais. Então, até mês retrasado, se eu não me engano, eu não me lembro a data exata, com exatidão, pessoas homossexuais não podiam doar sangue. E aí eu trouxe esse dado do IBGE, em que diz que 49% dos casos confirmados de HIV são de homens heterossexuais, que vocês podem estar utilizando também, caso vocês venham trazer esse fato no momento em que vocês forem citar sobre doação de sangue. E aí eu trouxe outros possíveis temas que podem ser puxados dentro do eixo saúde. O alto índice de gravidez precoce e a questão do aborto no Brasil, que já é diferente da questão de gravidez precoce e as consequências biopsicossociais, são desdobramento da mesma temática. Você tem a violência obstétrica em questão no Brasil, que é um tema muito pouco discutido. A primeira aula sobre violência obstétrica que eu tive na vida foi esse ano. Então, é um tema que vale a pena vocês estarem pesquisando, porque possa ser que caia, né? Não temos como dar uma certeza. Nós temos o aumento da automedicação e cibercondria na sociedade brasileira, os desafios da mobilidade urbana no Brasil, porque a gente precisa lembrar que quando falamos sobre trânsito, falamos sobre carro, moto, transporte público, nós estamos falando também sobre uma questão de saúde, né? Porque envolve nossa saúde física, nossa saúde psicológica, nossa segurança, tudo isso. Então, tudo isso está envolvido em mobilidade urbana. O aumento do sedentarismo e suas consequências biopsicossociais, o mesmo termo utilizado na outra temática, que vocês precisam se atentar para trazer os 3 fatores, porque senão vocês têm nota descontada na redação, se você falar só de fatores biológicos e psicológicos e esquecer o social, ou então qualquer um das outras opções. Se deixar de falar de um dos 3 fatores, vocês vão perder nota. A crise na saúde pública e a questão do envelhecimento populacional, porque com certeza Nilson falou isso para vocês, nós estamos sendo a sociedade que estamos envelhecendo, estamos tendo a inversão da pirâmide etária, então possa ser uma temática que pode ser puxada disso daí. E o aumento de transtornos psicológicos entre jovens e seus impactos no número de suicídios. Então, a gente tem essas opções. Eu trouxe, vocês vão ter acesso a esse slide depois, então escrevam, escolham alguma temática e escrevam, porque o treino realmente é essencial. E, além do treino, a pesquisa por fora, porque vocês precisam descobrir repertórios novos. Vocês podem utilizar obra de arte, vocês podem utilizar música, filmes, livros, teorias, tudo isso pode ser utilizado como repertório sociocultural. Então, quanto mais você busca, quanto mais você procura, mais amplo será o seu leque e mais fácil de você lembrar um repertório que não seja muito utilizado e chame a atenção do seu corretor no dia do Enem. Outro tema que foi surreal para mim, quando eu tive que escrever, foi a arquitetura hostil, vulnerabilidade e invisibilidade social no Brasil. Quando a gente fala de arquitetura hostil, a gente fala do ambiente de rua, porque nós temos muitas pessoas em situação de rua, então a nossa arquitetura interfere diretamente na questão de vivência dessas pessoas. Não só o ambiente de rua, mas existem muitas moradias que são inapropriadas para uma boa vivência, em questão de saneamento básico e tudo isso. E isso é considerado arquitetura hostil também. Deu uma travada. Caiu? Na realidade, deu uma travada. Eu acho Travou, que, né? que a gente consegue ainda visualizar, mas não sabe se ela está dentro do processo. Eu já estou anotando aqui, e quando ela falou de gravidez, para ver se ela volta. Quando ela não volta, quando ela falou de gravidez, eu já anotei aqui. Voltou? Pronto, voltou. Pronto, se travar de novo, vocês avisam que eu trago. Parou em que parte? Parou aí na invisibilidade. Pronto. Pode falar, Nilson, o que você ia falar enquanto eu coloco aqui o slide. Não, eu estou anotando para no final já despejar aí. Estou anotando, amiga. Estou fazendo meu dever de casa, resumo. Enfim, então, nós temos aí o primeiro repertório, que é o livro Curtício, de Aloysio Azevedo, que vocês podem estar trazendo como arquitetura hostil. Essas pessoas que estão em situação de rua, elas são extremamente invisibilizadas
Então, vocês já trazem aí o fator invisibilidade quando você trata de pessoas em situação de rua. Você tem o curta-metragem de Jorge Furtado, Ilha das Flores, que é um curta essencial, que eu digo assim, tá no edital do Enem, por favor, assistam, porque vocês podem utilizar em muitas temáticas mesmo. É um curta que ele é leve de assistir, mas ainda assim ele é extremamente crítico. Então vocês conseguem perceber essas defasagens da sociedade que a gente tem. E o último repertório que eu trouxe é um documentário chamado Paredes que Gritam, que está disponível no YouTube, não tem mais no Netflix, está no YouTube, que também envolve sobre essa questão de arquitetura hostil, porque esse documentário, ele traz justamente a participação de pessoas que diziam, tipo assim, poxa, o mural que os artistas fizeram aqui na rua fazia toda a diferença no meu dia, quando eu estava no trânsito, esperando, preso em um engarrafamento. E aí conta a história de um acontecimento que teve em São Paulo, em que a prefeitura pintou de cinza todo um mural imenso que diversos artistas fizeram e levaram tempo e tudo, e aí a prefeitura simplesmente pintou. Então, essa questão de acabar com a arte de forma popularizada, que é o caso do grafite, ela também está envolvida em arquitetura hostil. Então, é outro ponto que vocês podem estar utilizando na redação. E não foi, deixa eu trocar aqui. Travou novamente? Eu acho que sim. Eu estou anotando. Vocês estão me ouvindo, não estão? Pois é. Eu estou anotando aqui. Eu não sei se vocês perceberam, mas ela acabou de falar de invisibilidade. E o discurso dela já trouxe, viu, Jaine? Eu estou falando aqui que você acabou de falar em visibilidade e na questão de que tem o grafite, de que a prefeitura. Quando você falou prefeitura, chega meu sorriso, começou a evoluir. Alunos de segundo ano, PDDU nela, PDDU, vamos cumprir o PDDU. Se você não sabe o que é PDDU, você esqueceu o que é PDDU, volta lá no slide do segundo ano, favelização, organização da cidade, você tem 3 esferas. Dentro dessas esferas, você precisa buscar aquela que resolve a curto prazo. E o que resolve a curto prazo é o município. É ele que cria o problema e é ele que resolve. E falando também da questão, Leão, que você colocou da invisibilidade, Jaine trouxe aí na questão da arte, né? É interessante lembrar que a UNEB, no final do ano passado, cobrou o porquê dos negros e pobres serem desejados e despossuídos socialmente no Brasil atual. É uma forma de invisibilidade, né? De camarotizar a sociedade pelo fenótipo, pela questão de renda, pela questão da cor. Então, a UNEB sempre ela busca essas temáticas também que voltam-se para as minorias. E foi um tema que caiu no final do ano passado. Caiu esse tema e caiu também a relação entre responsabilidade ecológica e social. O aluno poderia optar por 2 vertentes, né? A maioria dos meninos nossos que fizeram optaram pelo item 1, né? Que aí tinham mais segurança para discorrer. Jaine, você está indo muito bem. Parabéns, viu? Revisão aí top. Obrigada. E essa próxima temática ela é voltada para o quesito meio ambiente, que é a constante exploração de animais para fins lucrativos no século XXI. O primeiro repertório que eu trouxe para vocês é um repertório que não é muito utilizado, então eu tive que pesquisar e bem fundo para poder encontrar, que é uma obra de Rembrandt, O Boi Abatido, que vocês podem estar trazendo, que é o cenário encontrado para os animais, né? Um cenário fúnebre, de exploração e tudo. Então, vocês conseguem utilizar a obra de Rembrandt como o repertório de vocês, que fica muito interessante, principalmente na introdução. Então, você já vai dar aquele primeiro impacto do tipo assim, olha aqui, eu sei, eu estudei, eu procurei, então eu tenho um repertório. E é um repertório que muito dificilmente vão utilizar com uma frequência considerável.
Os próximos repertórios que eu trouxe para vocês são repertórios lúdicos, que é Rio, outra animação que vocês podem estar trazendo, porque eu não sei se vocês lembram, mas eu não lembro o nome dele, essa ararazinha azul, ela era domesticada, então você já tem essa questão da domesticação de animais que são exóticos, que eram para estar em ambientes abertos, em seus habitats naturais, e aí ele encontra outros pássaros, outra arara azul, e aí ele vai descobrindo um novo universo, né, que vai além da sua domesticação. Então, de forma semelhante a Rio, nós temos o documentário Blackfish, porque ele mostra o que acontece com os animais que são capturados para o SeaWorld, em Orlando, que todo mundo acha sensacional, paga horrores de caro para ir assistir aquele show. É, na verdade, um show de horrores por trás, porque esses animais que são feitos para estarem no mar, eles estão ali presos em aquários para poder fazer humanos rirem e acharem sensacional disso tudo. Então, são vertentes que vocês podem estar utilizando dentro dessa temática. A má gestão do lixo e seus impactos biopsicossociais também é outra temática que pode ser utilizada também em questão de saúde, porque a gente tem uma questão de saúde mesmo, né? Quando a gente fala de saneamento básico, porque é um direito nosso. Então, eu trouxe alguns repertórios que vocês podem estar utilizando nessa temática. Primeiro, Revolução Industrial, que é o mais básico, que vocês já sabem, né? Aconteceu no século XVIII, na Inglaterra, e aí nós tivemos um êxodo das pessoas do campo para o ambiente urbano, então teve um crescimento muito desordenado, sem planejamento, e aí tiveram várias doenças que foram surgindo justamente por causa da falta do saneamento básico. Então, é uma temática que vocês podem utilizar para muita coisa, a Revolução Industrial. O próximo item que eu trouxe é a história do saneamento básico, que vocês podem pegar algum fato isolado da história do saneamento básico e utilizar como alusão histórica na sua introdução ou no seu desenvolvimento, tá certo? Então, se vocês procurarem no Google, História do Saneamento Básico, o primeiro link tem lá, a história toda. Idade contemporânea, tudo direitinho, tudo divididinho, que vocês podem estar escolhendo um e utilizando como alusão histórica. Nós temos também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Que é direito básico, a acessibilidade de todos para o saneamento básico, água potável, todos esses quesitos é assegurado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí já segue uma dica para vocês, porque eu sempre que eu ia colocar DUD, que é a forma simplificada de escrever, eu utilizava o artigo O, e não é. Vocês têm que utilizar o artigo A, porque é a declaração, é um termo no feminino, então o artigo ele precisa estar no feminino também, que é outra coisa que vocês precisam estar fazendo, é pegando essas dicas para ser mais fácil de vocês conseguirem escrever no dia. A Constituição Federal, o 5º artigo, também garante a acessibilidade ao saneamento básico, à saúde, à educação. Então, a Constituição Federal, do 5º artigo, é um bom argumento para vocês estarem utilizando. Claro que prefiram deixar ele para a última ocasião, do tipo assim, não lembrei mais nada. E agora, meu Deus, tem a Declaração Federal. Se você tem um repertório lúdico, se você tem uma alusão histórica mais específica, é melhor que vocês utilizem, porque vocês vão passar uma credibilidade maior para o corretor na hora de que ele for ler o seu texto. Nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que também é interessante vocês estarem utilizando como repertório no desenvolvimento de vocês. E vocês também têm como repertório bem diferenciado, que é a Transformação de Paris por Haussmann. A primeira foto, que é essa de cima, em preto e branco, é Paris antes de Haussmann, sem saneamento básico, sem nada, um crescimento desordenado, todo bagunçado, todo errado, uma maior frequência de doenças e tudo. E a foto de baixo, colorida, é Paris pós-Haussmann. Se vocês observarem, a cidade, ela parece que se encaixa. Ela é toda certinha, assim, quando você observa do alto, ela se encaixa. Então, você tem essa questão da diferença de Paris antes Haussmann e pós-Haussmann, que vocês podem estar utilizando em má gestão do lixo e também na temática sobre arquitetura hostil, que vocês podem estar utilizando, que Paris antes Haussmann era um ambiente completamente hostil e inapropriado para qualquer vivência.
Outra temática que vocês, outro repertório que vocês podem estar utilizando para a má gestão do lixo é Vicky Muniz. Vicky Muniz, ele é brasileiro, é um artista que ele faz obras com itens que ele pega em aterros sanitários, com lixo. O que nós consideramos lixo, Vicky Muniz, ele transforma em arte. Então, você tem essas primeiras duas fotos foram tiradas em uma exposição feita das obras de Vicky Muniz no MAM, o Museu de Arte Moderna de Salvador, ali no Solar do União. Então, você pode utilizar o artista e sua obra, propriamente dito, como você pode utilizar o documentário, a obra documental, Lixo Extraordinário, que mostra justamente esse trabalho de Vicky Muniz. Então, os dois eixos de Vicky, tanto a sua obra quanto o documentário, vocês podem estar utilizando como repertório nessa temática, que é válido. Inclusive, nesse sentido de ser válido, vocês precisam se atentar ao repertório, ele não só ser válido, mas ele ser pertinente ao tema. Por exemplo, não adianta eu estar escrevendo sobre feminismo e só citar homens. Não tem sentido. Pode ser validado, pode ser uma teoria, pode ser um filósofo, o que for, mas não é pertinente à temática. Então, se eu estou falando sobre feminismo, eu preciso citar mulheres, escritoras, diretoras, tudo isso. Então, atentem-se a esse fato também do repertório ser pertinente ao tema. E aí, eu trouxe uma redação dessa temática, a má gestão do lixo no Brasil e seus efeitos socioambientais. Foi uma redação, eu vou ler essa redação, tá? E essa é a parte que vocês vão participar e vão dizer o que é que vocês acharam, se acharam algum erro ou não, tá certo, gente? Pelo amor de Deus, não me deixem no vácuo. A má gestão do lixo no Brasil e seus efeitos socioambientais. Com o advento da Revolução Industrial, no século XVIII, na Inglaterra, deixa eu tirar o chat da frente, houve um aumento na produção de objetos considerados duráveis. Em seguida, atualizações nas formas desses bens são feitas com frequência, influenciando, frequência foi erro de digitação, não tinha que ter os dois pontinhos em cima do não, influenciando para uma pseudo-necessidade de substituição e descarte daquilo que ainda é funcional, aumentando a quantidade de lixo que não possui uma gestão eficaz e operante. Dessa forma, é notória a instauração de uma sociedade desorganizada e autoprejudicial. Nessa perspectiva, é relevante abordar que o Brasil possui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que garante enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. Contudo, há uma inaquência na efetividade do planejado, já que centenas de lixões permanecem em funcionamento e, muitas vezes, de forma desordenada. Adjunto a isso, a pífia adesão da população à coleta seletiva e a organização dos seus dejetos instauram uma cultura altamente destrutiva. Consequentemente, essas intervenções antropológicas tornam-se um processo predatório por essência, intensificando as alterações no ambiente. Outro assim, vale ressaltar que o lixo que é depositado em céu aberto e em áreas residenciais acarreta em diversos prejuízos para a saúde dos cidadãos. De certo, a sujeira aglomerada atrai insetos e diversos animais que têm capacidade infecciosa, que transmitem doenças como leptospirose e febre murina. Além disso, a matéria orgânica decomposta do solo produz líquidos tóxicos e, de forma coadjunta, odor desagradável. Por conseguinte, na obra documental Lixo Extraordinário, dirigido por Vicky Muniz, demonstra o papel de invisibilidade e esquecimento assumido pelos indivíduos que vivem nesses espaços precarizados, sendo mantidos à margem da sociedade. Não obstante, pessoas seguem facejando tais percalços. Logo, medidas devem ser tomadas a fim de reduzir o quadro atual. Portanto, cabe ao Ministério do Meio Ambiente promover aulas de reciclagem e artesanato por meio de encontros semanais com professores especializados para que os indivíduos que vivem nos lixões possam comercializar as peças produzidas, promovendo seu sustento, ao que itens em bom estado são reutilizáveis, ao passo que itens em bom estado são reutilizados. Somente assim, uma melhor organização no meio social será visível e os atos danosos para a população serão diminuídos. Aí essa é a parte que vocês vão entrar comentando o que é que vocês acharam, que nota vocês dariam para esse texto. Quem são vocês?
Tem ali no chat já, Os ó. meninos, os alunos. Ah, certo. E os professores também, claro. Aí eu vou deixar nesse caso aí para a Liane, que já foi sua prova, Não, para já tem ela gente assumir ali, meu amigão, no chat colocando. Veja ali, acompanha aí com a gente. É porque, como eu estou no Já vi ali, iPad, já vi. para eu ler, eu tenho que fechar a câmera. Tem alguém aí que deu 999, né? Nem fiéis, mas brincadeira. Abram o microfone, meninos, interajam falando sobre a redação. Os professores também, tá, gente? Participem, por favor. Corrijam mesmo. Dando 1010. Ivan Júnior, 1010. Eric França, 1000. Vitor Levi, 999. Gabriel Figueiredo, 1000. Ivan duplica aí, 1010 de novo. Pedro Gustavo, 1000. Luara Neri, 999. Seria bom se a gente explicasse como é que funciona esse processo. Né? Se existe a nota 999? Não existe a nota existe. 1010? Também não. A nota máxima que vocês vão conseguir na nota do Enem é 1000, que essa nota é dividida em 5 competências. Cada competência, ela equivale a 200 pontos, tá? Sendo divididas em 40, ou seja, 40, 80, 120, 160 e 200. Então, quando você abre o seu portal que tem lá 980, é porque um corretor viu e deu 980? Não. É porque 2 corrigiram, um deu 1000 e um deu 960. Aí, para nenhum sair ganhando, eles fazem essa média e colocam como 980. Então, essas notas quebradas são justamente a soma de 2 correções, formando uma média. Mas essas notas 999, 1010, não existe. É só 1000, 960, 940, 920 e assim sucessivamente. Essas notas meio termo, tipo 980, são 2 corretores que tiveram notas diferentes, porém muito próximas, que eles fazem a médiazinha bonitinha e colocam para você a nota da média da correção dos 2 professores. Bom, essa redação é uma redação nota 1000 porque ela atende... Qual foi o argumento universal utilizado na introdução mesmo? Eu vou voltar, mas foi Revolução Industrial, no século XVIII. Cadê? Deixa eu fechar o chat para conseguir voltar. Aqui, Revolução Industrial no século XVIII. Foi o primeiro repertório utilizado. Foi uma alusão histórica, que foi justamente quando intensificou essa problemática de saneamento básico. Então, é uma redação nota 1000, porque atende, tem repertório. Inclusive, eu quero que vocês percebam que não se coloca repertório sociocultural na conclusão, tá certo? A conclusão foi 200 porque atendia às 5 perguntas. Quem resolver, como resolver, detalhamento, tudo isso bonitinho. Então, ainda que não seja uma das melhores redações do mundo, recebe 1000 porque atende todos os fatores, quesitos de vírgula, de escrita, de argumentação, conclusão completa. Tá certo? Nada de... Aproveita aqui e já deixo mais uma dica. Conclusão não é lugar de repertório novo. Vocês podem trazer de volta o que vocês já citaram, mas colocar um repertório novo de forma alguma. A próxima temática, se eu não me engano, é a última que eu trouxe. Já é a uberização. Oi, Pro. Ô, meu amor, rapidinho, antes de você partir para a próxima produção. Sim. Cindy e Bruno estão aí? Sim, né? Porque eu não estou também podendo vê-los. Cindy também está aí? Veja se esse comentário que eu irei colocar, vocês vão proceder comigo, tá? Com relação à primeira redação de Jaine. É dela essa redação. Essa escrita é toda dela. Eu já conheço esse texto. Se eu pegasse esse texto, essas marcas linguísticas aí é dessa linda. A única coisa, Bruno e Cindy, que eu mudaria nessa redação de Jaine, ponha lá, meu amor, na conclusão. Na conclusão? Seria na conclusão. Não sei se vocês vão coadunar comigo. Vejam aí. Quando ela trouxe o Ministério do Meio Ambiente na ação de promover aulas de reciclagem e artesanato por meio de encontros com professores especializados. Como ela trouxe aí depois a ação
né, o efeito, pegando as pessoas e adequando a isso, incluindo-as, eu traria a parceria não dos professores, e sim de ONGs, porque as ONGs elas têm essa função de trazer essas pessoas que estão marginalizadas, envolvê-las na sociedade. Então, eu faria só essa mudança. Ao invés de os docentes ministrarem, eu faria parceria com ONGs, a fim de que elas ministrassem, e aí elas dariam aí o pão, ó, elas deu aí a ferramenta, a pessoa agora iria buscar sua autonomia. Seria a única mudança, mas o texto dela está maravilhoso. É uma redação realmente nota 1000. E aí, Bruno? E aí, Cindy? Eu vou seguir aqui o caminho da educação e deixar a Cindy falar primeiro e depois eu falo, tá certo? Você tá vendo, Leão, que eu disse? Que ele é Não é assim? a dona da casa, as donas da Todo casa falarem chique, primeiro. refinado. Cadê ela? Acho que ela deu uma saída. Ela saiu? Tá jogando futebol. Ela tá com o Malu, gente. Toda hora eu saio também para ir atender a Ada. Eu acho que Jaine queria lhe responder, né? Penso que tenha sido a voz dela que tenha surgido aí. Ou não, mas Não, alguém... foi eu, Silvia, professora de... Ô, amiga, Olá, Bruno, bem-vinda. prazer em conhecê-lo. Silvia, Valeu. professora de biologia. Ô, Ali, você, assim, está certíssima no que diz respeito à questão do Ministério do Meio Ambiente. E a gente não pode esquecer, além das ONGs, outro tópico importante é das cooperativas. As cooperativas elas têm um papel muito importante hoje, porque, inclusive, o pessoal que não consegue se aderir, né, a uma ONG, geralmente eles fazem essa adesão a uma cooperativa, né? E a cooperativa ela tem um espaço mais, digamos, mais amplo, mais aberto do que a ONG. Então, Perfeito. a cooperativa ela é importantíssima também, desempenha um papel muito importante, porque, inclusive, a cooperativa, em alguns pontos, ela tem locais onde existe ali a coleta reciclada. Eu iria começar justamente por aquilo que você colocou aí no chat, minha Pro, que eu não sei qual é a sua disciplina exatamente, mas achei bastante pertinente, bastante interessante, tanto o posicionamento de Aliane aí, quanto o seu. Mas antes de falar sobre aquilo que a Aliane problematizou aí, eu quero dizer que eu não sei muito por que vocês me convidaram aqui hoje, não, né? Porque a aula de Jaine aí é fantástica, é incrível, ela toca em pontos aí fundamentais, é pró de biologia, né? Ela toca em pontos aí fundamentais, quer dizer, é uma disciplina diretamente relacionada à temática que está sendo aí dissertada por ela, né, discutida de uma forma mais ampla. Fantástica a sua aula aí, Jaine. Eu acho que ela traz pontos que, inclusive, se eu ainda tiver um tempo aí para participar, porque eu penso que te ouvir aqui vai ser o melhor caminho, né, durante essa manhã. Eu queria resgatar, né, pontos que você coloca durante a sua fala, né, a partir de uma perspectiva, de um ponto de vista de estudante, daquela que está tentando se preparar aí para ser 1000, né, na perspectiva do 1000. Eu creio que a Aliane tem razão, né, quando ela pensa a partir dessa competência das ideias, né, uma dessas competências das ideias, a partir desse conceito de pertinência, que seria melhor você recorrer realmente às ONGs ou às cooperativas, como a professora Silvia colocou aí, até pelo teor, né, como a Aliane já principiou falando, daquilo que você propõe, né, pelo seu quê aí, né, a ação que você propõe quase que induz para esses dois lugares, ou para as ONGs ou para as cooperativas. Mas por que talvez, né, você tenha ido buscar os professores? No nosso imaginário, né, a gente traz aqui conosco, né, nessa nossa formação, a ideia de que todas as soluções do mundo estão pautadas na educação, né? Que a educação é capaz de resolver todos os problemas do mundo. Quase que automaticamente, quase que de forma natural talvez não, né, mas de forma induzida aí pela nossa formação, né, pela construção do nosso imaginário, a gente tende a pensar em soluções no espaço da escola. Creio que realmente seria mais interessante ter trabalhado aí com ONGs ou cooperativas. Mas já afirmo o seguinte, ó, é bacana você ter trazido esse parágrafo conclusivo aí
pelo viés interventor aí, né, dando conta aí da competência 5, em cima somente de uma solução, né? Isso foi aberto aí nos últimos anos, a possibilidade de você não resolver todos os problemas postos durante a sua dissertação, né, de você ser corrigida apenas diante da oferta de uma solução, né, de uma proposta de solução, e também essa correção pautada nos 5 elementos, né? Isso que você trouxe é fundamental, né? Estar se preocupando em entregar esses 5 elementos é importante. E por que eu estou dizendo isso? Porque você quer ser humilde, né? O fato de talvez não ter escolhido as ONGs, não ter escolhido as cooperativas, provavelmente não roubaria a sua nota, né, nesse quesito, nessa competência, nesse instante aí. Embora seja bacana, né, seja interessante a colocação de Aliane, por diversos motivos, até para que a gente comece a entender essa competência 5 como, assim, a partir da nossa posição de cidadã, de cidadão, né, daquele que faz parte de uma sociedade que quer transformar essa sociedade. Saber quem realmente tem esses poderes de transformação, saber os caminhos dessa transformação é importante para que a gente atue na sociedade. E aí, nosso imaginário está pautado nessa história, né, de que a escola resolve tudo, de que a educação resolve tudo, e talvez você tenha sido induzida por isso. Uma outra questão que eu queria chamar a atenção aí de língua mesmo, né, é que na conclusão do seu segundo parágrafo argumentativo aí, né, no seu, aquilo que a galera costuma chamar de D2, nessa construção do segundo argumento, lá no momento que você tenta já concluí-lo, se abre, por conseguinte, né, na obra documental Lixo Extraordinário, dirigido por Vicky Muniz, demonstra. Essa também é uma tendência da gente, né? Você perceba que você usou ali, você trabalhou a questão do documentário aí, do Lixo Extraordinário, né, como um adjunto adverbial aí, né? Você trabalhou ele na frase dessa maneira por conta da presença da preposição. Aí isso forçaria lá na frente ou uma frase, né, ou uma oração aí, partindo da perspectiva da passiva, onde você precisaria de 2 verbos, ou um outro caminho, né? Por exemplo, por conseguinte, na obra documental Lixo Extraordinário, dirigido por Vicky Muniz, fica demonstrada, né, o papel e assim por diante. Fica demonstrado o papel e assim por diante. Também nada interferiria na sua nota de competência 1. Só chama atenção para que fique aí também como observação, né, como informação a partir daqui da minha fala. Mas sua aula está extraordinária, você é fantástica mesmo, aí seu texto é maravilhoso. Pode ter certeza que você pode já estar aí contando, sonhando com o seu 1000, porque você é uma aluna para 1000. É isso, por enquanto. Muito obrigada. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo vazar. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, Jaine. Você tem todo o direito de discordar de mim e de Aliane, né? No que ela começou, no que ela principiou e assim, naquilo que eu vim a corroborar e colaborar com ela, né? Concordar com ela. Você tem todo o direito de discordar e também colocar suas visões, porque nós não somos os donos da verdade aqui, certo? Eu queria Não, falar... mas eu concordo. Pode falar nisso. Queria chamar aqui Marcos à discussão, que é o nosso professor de História, porque lá na introdução ela chama Revolução Industrial. E dentro da minha perspectiva, eu trabalho a indústria e ele trabalha esse processo de revolução industrial, da questão de sair lá sair do mercantilismo e entrar aí no processo de capitalismo. Aí tem o período, aquilo que a gente trabalhou esse ano, a proposta vem desde a época de Jaime, de construir a linha histórica, e nós construímos a linha histórica esse ano. Então, a partir do momento que você tem a visão da linha histórica, fica claro você entender a construção dessa redação dela. Aí eu quero chegar na parte mais de geopolítica, de estrutura do poder, lá na conclusão, Jaime. Coloca aí para mim, por favor. Então, perceba aqui que ela traz como agente que causa o problema o processo da Revolução Industrial, consequentemente, o processo do consumismo. Então, quem provoca isso é o processo da Revolução Industrial, não começa na Revolução Industrial, mas a Revolução Industrial acelera esse processo, a gente chama isso de ação antrópica. Então, acelerando esse processo, eu tenho que resolver o processo. Então, quem provoca o processo de cara é a iniciativa privada, certo? Que gera as multinacionais. Mas quem resolve o problema é o Estado.
E aí ela coloca o Estado para resolver o problema. Logo, medidas devem ser tomadas a fim de reduzir o quadro atual. Essas medidas que devem ser tomadas, elas precisam estar dentro da Constituição. Por quê? Porque se existe um problema, quem organiza tudo, quem rege tudo, quem diz o que é correto, o que é errado, o que sofre penalidade e o que não sofre penalidade é a nossa Constituição. E ela diz: o Ministério do Meio Ambiente deve promover aulas de reciclagem. Aí, Jaine, lembra do ano passado, quando a gente colocou aquele triângulozinho lá da estrutura do poder? Você tem poder político, poder econômico, poder militar. E lá em cima, no poder político, aí você tem, dentro do processo democrático, o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Lá em cima, na estrutura do poder. Você pegou uma subdivisão, uma pasta do poder executivo para resolver o problema. Só quero alertar que isso a longo prazo, para quem assistiu, não sei, os alunos do terceiro ano assistiram a aula de Sérgio, aqui, professor de História, e também professor de Direito, que falou sobre projeto de lei, emenda constitucional, falou sobre como conseguir, de fato, na prática, resolver o problema. E ele diz que quando está lá no Ministério é complicado, isso é a longuíssimo prazo. A curto prazo, eu preciso trazer isso para a esfera estadual, que continua com a mesma estrutura do poder, só muda o nome. Aí vem Secretaria de Meio Ambiente. Secretaria, Isso. Quando eu diminua, isso eu estou falando a título de resolver o problema a médio prazo, médio longo prazo. E mais Quando eu rápido. quero resolver a curto prazo, eu também trago para essa secretaria. Só agora numa esfera municipal, e é o que Silvia Helena falou. A cooperativa, ela está ligada diretamente ao município, que faz o uso e ordenamento do solo e vai tratar essa questão ambiental. Então, quando você traz a ONG pode estar ligada ao Ministério, a ONG pode estar ligada à Secretaria Estadual, e a ONG também, aí, ONG, para quem não sabe, é organização não governamental, essa é manifestação popular, é cidadania, o indivíduo se organizou em sociedade e vai buscar resolver o problema. A cooperativa, do mesmo jeito, eles se organizam com fins. A cooperativa não tem fim lucrativo, mas recebe um valor, tá bom? Recebe um incentivo para ali produzir aquele fim. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quando ela traz o Ministério do Meio Ambiente a título de resolver o problema com a reciclagem, é muito bem-vindo. Concordo com a Liane, concordo com o professor Bruno aí, quando ela tenta trazer o meio da educação para resolver um problema. Perceba que a educação ela está ligada a outro ministério, está ligada a outra secretaria, está ligada a outra esfera dentro do poder executivo. Então, aí ela teria que fazer o link entre meio ambiente e educação. Ficou claro aí para vocês? Então, eu estou trazendo aqui dentro da estrutura do poder. Quando você coloca um ministério, fique atento de que isso é a longuíssimo prazo. Se você quer agilizar esse processo, você precisa buscar a outra mão da democracia. Qual é a outra mão da democracia? O poder legislativo. Mas esse poder legislativo, através de projeto de lei, emenda constitucional, vai depender daquilo que você queira criar, precisa coadunar, como diz a Liane, coadunar está de acordo com a nossa Constituição. Entende? Muito bem colocado aí. Eu acho que sua colocação é bastante pertinente, Leão, sobretudo para essa nossa condição de cidadão e de cidadã. Para a gente saber quem pressionar, como se articular. Né? Em termos pragmáticos aí de correção da competência 5, ela também soma, né? Soma porque ela nos possibilita outros caminhos, mas só para fazer referência direta à questão, uma coisa que você coloca é interessante, que ela conseguiria resolver esse problema, né? Que a Liane chamou a atenção, simplesmente desdobrando. Isso não voga nada em termos de nota, né? Ela sabe disso porque ela está bem preparada aí para o Enem. Isso não voga nada em termos de nota. Você multiplicar um dos elementos da intervenção não soma nota para você, mas resolve esse problema, né? Se ela encontra ali, no meio do caminho da frase dela, uma parceria entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Educação, a própria ideia ela já fica mais coerente, né? A própria ideia ela já fica mais dentro daquilo para o qual ela se propõe, embora ainda esteja funcionando a partir desse imaginário que eu coloquei anteriormente, de que a educação resolve todos os problemas do mundo, né? De que o espaço da escola é o lugar que vai resolver todas as nossas mazelas. Em grande parte, em grande medida, isso é verdade, né?
não sei se em outro eixo, em outra medida, isso também não tanto o quanto utópico aí, né? Mas, enfim, é isso. Eu acho que está dito que eu... E realmente tinha uma parceria do Ministério do Meio Ambiente com o Ministério de Educação, só que precisava dar nas 30 linhas. Aí eu fui e cortei o Ministério da Educação para poder dar tudo nas 30 linhas. Esse é um problema para mim também, viu, Jaine? Que sou um sujeito prolixo. Você já percebeu que eu preciso de muitas palavras para dizer pouca coisa, né? Eu queria ter esse poder de síntese que você tem. Mas é isso, você entendeu qual foi o nosso ponto de vista aqui. Simplesmente desdobrar isso aí, simplesmente você encontrar uma parceria já tornaria a sua ideia um pouco mais coerente. Um sentido mais. Entendi. Foi mais questão adaptativa mesmo, corta aqui para poder dar, senão... Que é importante, viu, gente? Não passa de jeito nenhum de 30 linhas, tá? Então diminui a letra, faz bem pequenininha, do tamanho de nada, mais visível, pelo amor de Deus, mas não passe de 30 linhas. Aquela questão boba, besta, né, que não voga nada para você, que eu coloquei anteriormente em relação a essa presença da preposição na sua conclusão, eu só chamei a atenção, Jaine, porque isso é muito comum na gente. A gente tende a fazer a nossa frase funcionar a partir da perspectiva de sujeito. É como se essa obra documental estivesse trabalhando na sua frase aí como sujeito, quando na verdade ela não está por conta da preposição, né? Da contração que você se vale ali para escrever o termo na obra documental lixo extraordinário, só para que você se atente para isso em outros instantes, porque você é 1000, né? Você é 200 aí, competência 1 e de competência 4, que são aí competências mais relacionadas à própria língua, né? Tranquilamente. Jaine, bom dia. Prazer, meu nome é Marco, sou professor de História e quero parabenizar você. Dentro dos critérios, né? Eu não tenho domínio técnico como os mestres aqui que estão presentes, mas a minha nota também, dentro da sua introdução e seu contexto histórico que você trouxe em relação à Revolução Industrial, também eu acredito a você minha nota 1000 também, em relação à avaliação do seu texto. Lembrando que é interessante o que Leão trouxe, a mão do Estado, essa mão invisível que o Estado tem de alcançar as necessidades, a busca dessa aproximação do que pode resolver a curto prazo é interessante, e eu concordo com o Bruno quando ele fala disso em termos práticos. O cidadão buscando, talvez... como o Bruno colocou, de forma técnica, isso não venha ter tanto vamos dizer assim, importância para o que, na sua nota, na sua pontuação. Mas o que eu quero dizer, e que eu concordo com o Leão, a importância do seu retrospecto histórico com a Revolução Industrial, até porque nós estamos lidando com isso, com esse problema de aglomeração, com você não ter essa preparação. Foi o que aconteceu durante a Revolução Industrial. O êxodo do campo para a cidade, para a zona urbana, em busca de emprego, de melhores condições, o incentivo da iniciativa privada na construção dessas empresas, como o Leão colocou muito bem, não tinha participação inicial do Estado, certo? Do poder público. Logo, o problema caiu no colo do poder público, certo? A partir daí, o poder público ele teve que se virar, porque os donos de empresa e das grandes indústrias eles queriam os trabalhadores próximos, e aí foram criadas aquelas vilas super apertadas, sem ventilação, acúmulo de lixo, toda essa problemática da falta de saneamento básico, ocasionando justamente os problemas na saúde pública. Mas, dentro dos critérios técnicos, eu concordo com todos e não faria isso. E estou amando a sua explanação e sua aula. Parabéns, viu? Marcão, deixa eu só provocar a partir também aqui de algumas resistências políticas, tá certo? Mas é mais ou menos como ocorre aí, a gente está vendo o que ocorreu aí, né, no Amapá, né, a questão do apagão agora, onde o problema é gerado por uma empresa privada e precisa ser solucionado por uma empresa estatal, né? Ou seja, você tem um processo de privatizações, inclusive, né, fora toda a questão da esfera privada aí, você já tem
tem um processo de privatizações das empresas estatais aí, né, que segue uma lógica meio estranha, né, para a gente, porque faz com que alguém ganhe muito dinheiro e quando esse alguém gera o problema, né, como foi em Brumadinho, inclusive, o Estado tem que intervir, enquanto a gente grita aqui por Estado mínimo, né? É meio louco Verdade. essa E eu perspectiva, concordo, né? e em nenhum momento eu discordei disso, porque é o seguinte, há incentivos fiscais para essas empresas. Essas instituições privadas, ela recebe um suporte e, em contrapartida, o Estado também recebe vamos dizer assim, algumas facilitações da presença dessa parte privada. Então, nada mais justo que ela resolva o pepino depois, desculpa a expressão. Mas se ela teve e facilitou a entrada dessa iniciativa privada de alguma forma, ela vai ter que resolver os desdobramentos de algumas falhas em relação a essas empresas. Mas, enfim, são questões mais complexas. Para outra hora. Enfim, muito obrigada pelos elogios. E vou dar continuidade com a próxima temática, que eu acredito que seja a última, que é a uberização do trabalho na era tecnológica. Precarização ou liberdade. Quando a gente fala de uberização, o nome ele já traz uma lembrança de Uber, né? Então você tem aí a questão dos aplicativos, dessa terceirização dessa mão de obra através dos aplicativos, seja pelo Uber, pelo iFood, pelo 99, ou seja o que for. Então, essa é uma temática que possa ser que caia, Já, né? hein? Porque a gente... Oi, Pro. Vitor, você está aí? Vitor, terceiro A? Ó, isso aí é Tô para sim, você. Maravilha. sim. Preste atenção nessa parte. Ele fez uma redação, Jaine, essa semana, Sim, sobre esse Foi. tema. Fica sobre esse atento, tema, olha Vitor. só. Fica atento à Pro linda aí, ó, top. Continue, meu amor. Então, a gente tem aquela famigerada faca de dois gumes, né? Porque a gente tem a precarização do trabalho dessas pessoas, porque elas precisam colocar tempo nessa atividade para receber um mínimo, para ter o mínimo de direito, né? E também tem a questão da liberdade, dessa pseudo-liberdade, já que eles têm a opção de escolher horário de trabalho, esse horário aqui para mim funciona, esse daqui não. Então, a gente tem os dois pontos de vista, essa liberdade de escolha de tempo, de horário, como também a precarização, porque principalmente com esse cenário pandêmico, a gente percebeu que as pessoas que partiram para essa questão do trabalho uberizado aumentou. Foi um aumento exponencial da quantidade de pessoas participando dessa questão da uberização do trabalho, que precisaram ir, por necessidade mesmo. Então, a gente tem a precarização dessas pessoas que não têm o seu direito de férias, se ela não trabalhar, ela não recebe, e todos esses fatores. E também tem a questão da liberdade mesmo, porque algumas pessoas elas precisam juntar estudo com trabalho, então vem nessa questão dos aplicativos uma saída. Então, alguns repertórios são o cenário do trabalho, né, na época de 1980, que na década de 1980, que era uma coisa bem precarizada, não tinha aqueles direitos, tudo bonitinho e tal. E também tem a obra de Goethe, Mais-Valia, que aí eu trouxe essa chargezinha que dá para entender, né? Ou pelo menos um leve relance assim, de lembrança do que é a mais-valia, né? Que é justamente essa questão de imposição de tempo. Você tem aí o Tavares e o Silva, que são as duas personagens escolhidas para a charge, em que o Tavares ele quer ganhar dinheiro, ele quer fazer dinheiro, mas ele quer ganhar esse dinheiro em cima do trabalho do Silva, né? É justamente essa questão do mais-valia. O Silva ele precisa colocar muito do seu tempo nessa atividade, no seu trabalho, nessa produção, e isso que é basicamente, claro que depois vocês busquem estar aprofundando para entender melhor, perguntando aos professores de vocês, mas dá para entender de relance o que é a mais-valia de Goethe, que pode ser utilizada nessa temática. É um dos repertórios que podem ser utilizados. E tem mais esse, que é a educação como veículo de mudança na sociedade. Você tem como trazer a Constituição Federal, que é direito, né, das pessoas terem educação assegurada, terem acessibilidade à educação. O documentário Para o Dia Nascer Feliz, esse é um documentário ótimo, tipo assim, que eu digo assim, assistam, está no edital do Enem.
a melhor coisa que ProAliane fez foi ter colocado como uma opção para a gente assistir ano passado, porque você percebe a disparidade de realidades entre as pessoas que estão em colégio público e pessoas que estão no colégio privado, que é o caso de vocês, né? Eu digo por experiência própria que eu estava numa bolha, eu vivia numa bolhazinha bonitinha dentro do colégio, eu achava que todo mundo tinha a mesma realidade que eu, a mesma vivência que eu, a mesma acessibilidade que eu, e não é bem assim que as coisas funcionam. Então, é aí que eu digo também que aproveitem todos esses momentos que Nilson propõe, porque eles ajudam você a receber um chá de realidade. Porque foi através desses projetos de Nilson, de procurar aulas extras e tudo, que eu fui fui fazer um curso na UFBA, que a UFBA disponibilizou aberto ao público, e aí eu recebi um banho de realidade de que as pessoas que estão no mundo não têm a mesma vivência que eu tenho a minha vivência e você tem a sua. Então, a gente vive muito, muito numa bolha no período que a gente está na escola e a gente precisa conhecer as diversas realidades, porque isso é inegável. A experiência de vocês no colégio não é a mesma experiência que um menino que está no colégio público, né? São realidades completamente antagônicas. E essas foram as temáticas. E eu vou só finalizar dando aqui as minhas dicas finais como estudante para poder passar para as pessoas incríveis que são a Liane e o professor Bruno, que é o seguinte, gente, procurem realmente repertório, pesquisem coisas extras para acrescentar no conhecimento de vocês, não só para o momento de redação, mas também para as outras áreas da prova, porque teve uma questão do Enem que eu soube responder, porque eu tinha assistido o documentário de Vicky Muniz, então eu consegui responder tranquilamente a questão. Por isso que é importante vocês assistirem filmes, séries, seja lá o que for, no seu tempo livre, de uma forma um pouco mais crítica, olhando com um pouco mais de carinho. Treinem, pratiquem, não tem fórmula mágica, pozinho mágico que vai resolver o problema da nota, não. É prática mesmo, é escrever, é tempo, vocês depositarem tempo nisso daí, escrevendo mesmo. Enfim, procurem estar revisando os eixos temáticos para vocês lembrarem e conseguirem escrever sobre qualquer tema que venha a aparecer no Enem em janeiro. E só mais um repertório que eu lembrei aqui rapidinho sobre o alto índice de gravidez precoce. Vocês podem estar utilizando também os painéis Guerra e Paz de Cândido Portinari, porque quando você para pesquisar esse assunto, muitas meninas acham que a partir da maternidade elas vão conseguir uma independência muito grande, e aí acaba que não é isso que acontece. Então você tem os dois fatores, o fator ideal, que elas imaginam que sejam, e o fator da realidade, que vocês podem estar linkando com os painéis Guerra e Paz de Portinari, tá certo? Da minha parte, é só isso. Agora nós vamos começar com os mestres aí de redação, a visão de professores, né? E aí, ProAliane, o que esperar do Enem em janeiro? A pergunta de Jai foi justamente, o que é que a gente espera aí? Aí, Jai, eu vou lhe responder. Eu sou da mesma linha sua de eixos, assim como o Bruno. Eu lembro bem que eu acertei 3 vezes o tema, porque o Enem não tinha esse formato atual. E aí os meninos chegavam na escola, Maria Cristina trabalhava comigo, ovacionados, próxima foi certeira. Eu lembro-me bem que eu acertei o tema de publicidade infantil em questão, porque eu estava trabalhando com eles esses temas, e o Enem não tinha esse formato, né? Então ele não elegia o tema nos 3 primeiros meses do ano. Eu lembro-me bem que eu acertei o tema de intolerância religiosa, eu estava fazendo um trabalho sobre isso, e de lei seca. Esses 3 anos eu fiquei, Senhor, que coisa legal, meus meninos acertaram, eu trabalhei o tema. Depois que o Enem mudou o formato, porque a gente sabe que de 2008 para cá mudou o formato. E depois, com esse governo atual, as coisas mudaram mais ainda. Então, eu fui na perspectiva, Bruno, Jai, Leão, Adicélia, Marcão, Silvia, de a gente atentar para aquilo que é da ideologia. Todo mundo sabe que as provas são pensadas, direcionadas para a perspectiva da banca. A prova do Enem é feita pelo INEP. O INEP contrata
professores da sua confiança para elaborarem a prova, pessoas, né, que a gente sabe aí que são mais de 140 que fazem parte desse grupo da prova, tanto objetiva como a prova de redação. A prova já foi feita. Nos 3 primeiros meses do ano foi eleita o tema e sabemos que ela já está rodada e já está nos colégios federais do Brasil. De lá vão ser delegadas para os locais de avaliação. Então, de posse disso, a gente tem aí com o governo Bolsonaro uma mudança no que tange a proposta. Ano passado, a proposta veio a partir de um projeto de lei que foi deferido com relação à acessibilidade do cinema. E aí, esse projeto de lei foi deferido e as manchetes nos 3 primeiros meses do ano veicularam essa temática e a gente, às vezes, não fica atento. E o MEC, o INEP, eu sei que tem pessoas que trabalham lá dentro com marketing, mas eles trabalham na ideologia do INEP, porque se não trabalham na ideologia, eles são, né, descaracterizados, postaram várias coisinhas que dizem respeito a isso. E a gente foi pego de surpresa no recorte, não no tema. Cultura, tranquilo, mas o recorte cinema foi muito específico. Então, a gente já tem percebido aí um Enem de recorte específico, porque se a gente observar, rapidinho aqui, eu lembro-me que, deixa eu ver aqui os 3 últimos temas, manipulação de dados pelo controle foi bem específico. A gente tem aí a questão do desafio para a formação de surdos, foi específica, porque ele não falou de inclusão geral, falou só do grupo de surdos, e a democratização do acesso, não à cultura e sim ao cinema, bem específico. Aí, Leão, quer que a gente adivinhe o tema? Complicado, amigo, mas eu vou partir desse pressuposto, viu, Bruno? De atentar para essa questão do que o governo está trabalhando. Aí, ontem eu fui ler um pouquinho sobre, no site do Planalto, do governo, e ali a gente tem várias PECs, a gente sabe, que foram deferidas e que estão em estudo. E aí eu me debrucei no seguinte, gente, olha o que tem lá. A lei, projeto de lei 2.848 foi um projeto criado em março que altera 2 incisos do ECA. O ECA está fazendo aniversário esse ano. Já fez, em julho. Então, é um ano de aniversário do ECA. E quais são os 2 incisos que esse projeto de lei vai preconizar daqui para frente? A gravidez, combate à gravidez na adolescência, que foi na fala de Bruno e de Jaine, e a educação familiar, os pais sendo tutores dos filhos devido à pandemia. O menino agora tem a disponibilidade de ter a mãe e o pai como seus tutores, docentes. E, em cima disso, eu me debrucei em elencar, Bruno, o que é que pode vir. Aí eu pensei, educação e gravidez, está dentro do eixo humanidades. Aí eu comecei a colocar aqui, ó, Enem digital. É o primeiro ano que o Enem vai fazer uma prova digital. Lembram quando o Enem fez a prova para surdos? Foi a primeira vez. Cobrou esse tema. O Enem digital, a gente sabe que tem Enem PPL para os presos, Enem tradicional, que é o que nós vamos fazer, Enem digital, que é esse novo formato, e ano que vem Enem seriado, que é o Enem que vai ser feito nas escolas, paulatinamente. Vamos ter 4 Enems ano que vem e esse ano 3. Vão ser 3 temas, vai ser o tema do Enem digital, o tema do Enem presencial e o tema do Enem dos presos. E aí eu pensei assim, já que temos o Enem digital, a gente pode ter alguma coisa voltada para a educação à distância, porque esse formato novo que chegou, pegou todo mundo de surpresa, está dando certo. Claro que tem várias coisas aí no curso que não estão, mas para o governo aconteceu, então ele vai para os números. Aí eu pensei também, Bruno, no bullying, porque é uma forma de abuso. Já que o estatuto dos 2 incisos vão preconizar combater a gravidez, é uma forma de abuso físico, mas também existem outros abusos emocional, interpessoal, relacionamental, e o bullying está dentro desse bojo. Então, tem uma lei que é 9.674, que foi definida em 2018, que bullying é crime. Então, bullying, cyberbullying, então, está ainda em andamento. Então, a preocupação do governo é em combater. Então, eu pensei no bullying, que é uma forma de abuso. Pensei também, Bruno, já e meus amigos, na alfabetização, porque está dentro da educação. Quando o menino estuda em casa, eu sou tutora guiada, ele vai ter que começar a buscar essa ferramenta a partir daquilo que eu faço com ele. E eu observei que no site do Planalto tinha um comentário falando sobre um projeto Conta para Mim,
que é o projeto dos pais lerem para os filhos a fim de torná-los alfabetizadores, meninos ativos, meninos que leem o mundo. Então, dentro disso, eu pensei também nesse tema, a leitura como processo de formação, de alfabetização, os pais como tutores, tá? E tem também um projeto que foi deferido esse ano, que é sobre a militarização das escolas, reforçar o ensino das escolas militares. Eu já não acho que caia, porque é muito um recorte muito específico do específico. Mas esses outros, amores, eu não sei se vocês coadunam comigo. A educação digital, o bullying, a alfabetização estão dentro daquilo que vai ser alterado no ECA, que é o combate contra a gravidez na adolescência e os pais sendo tutores dos filhos, que é a formação educacional a partir dos pais. Então, pode vir algo nessa linha ou também não. Outra coisa, Bruno, que eu pensei, que eu coloquei aqui, foi aqui, ó, a lei de enfrentamento. Foi até meu esposo que me deu essa dica, né? Ele falou, amor, essa lei de enfrentamento, que já foi deferida também no início do ano, 13.979 de 2020, ela traz várias coisinhas que podem ser dialogadas para a redação. Automedicação, automutilação, tabagismo, a pandemia nas suas mais diversas consequências, de isolamento, de suicídio. Então, eu peguei isso também. Doação de órgãos também, porque é uma lei que está dentro dessa 13.979, que é enfrentamento da emergência da saúde pública no Brasil. Então, assim, se for do eixo saúde, a gente tem automedicação, automutilação, tabagismo, pandemia nas suas mais diversas esferas, tá? E esqueçam, não falem de coronavírus como um assunto. O Bruno colocou bem, quando ele falou do aulão. Ele é só um pontapé para tantos temas que podem ser trabalhados, certo? E a doação de órgãos, porque é uma lei que já está em vigor, já colocou a questão do doação de órgãos e do doação de sangue pelos homossexuais, que não era possível, mas a gente sabe que tem um projeto que está em vigência que diz que eles vão poder doar órgãos e sangue. Eu não sei, Leão, Bruno, se com esse governo isso vai ser deferido, né? Porque é um governo mais conservador, principalmente no aspecto de gênero. Mas já está em estudo, sim, de que tanto que Minas Gerais já alcançou a vitória deles poderem doar sangue, doar órgãos do seu corpo. Fale, Bruno. Não, minha pró, só dizer que sua linha de raciocínio foi muito boa. Quando eu estou falando dessa questão do eixo de saúde, né, e como eu falei, meu papel aqui era devagar, né, assumir o lugar do irresponsável para deixar a responsabilidade para você mais séria do que eu. Eu esqueci de pontuar essa questão de que Jai também nesse sentido, Jaine aí nesse sentido também, consegue selecionar bem, né, dentro do eixo da saúde, a questão da gravidez, né, precoce e de doação de órgãos aí, que eu acho interessante também estar se municiando aí, né, construindo um conhecimento em relação a isso, aí um repertório em relação a isso, porque poderia nos colocar em dificuldades ali, né? Colocar os alunos aí em dificuldade na hora de fazer a prova. Sim, sim, amigo. Ó, e aí eu coloquei aqui de lanterninha, tá? Coloquei mobilidade urbana, porque em 2019 teve o projeto de lei 5.230, que vai até 2021, para que todos os estados tenham um projeto de mobilidade urbana, devido a essa celeuma que a gente vive, né? Engarrafamento, poluição ambiental, e a pandemia veio para provar que você deixar o carro na garagem, as coisas fluem melhor. Né? A gente conseguiu ver o céu, a gente conseguiu ver menos, né, gás carbônico, então, assim, veio e comprovou isso. Então, eu coloquei, porque mobilidade urbana, a gente já caiu em vários vestibulares de expressividade no Brasil. ITA, Unicamp e USP já cobraram esse tema, e o INEP não. Claro que, quando eu falo do tema específico mobilidade, ele está atrás de um eixo, né? Meio ambiente. Então, qualquer recorte que possa favorecer aqui, possa também ser provável. E coloquei como lanterninha maus tratos a animais e a adoção de crianças, porque as leis já foram de 2019, mas ainda estão em estudo, e a gente sabe que casais ricos preferem adotar animais a terem um bebê. Eu estava vendo isso, eu fiquei, meu Deus, eu fiquei arrasada. Casais ricos preferem ter um animal em casa para cuidar, como se fosse o seu filho, a uma criança. Então, eu coloquei maus tratos animais e adoção de crianças como duas lanterninhas.
O meu forte, já que Leão quer um forte, eu não sou de apostar em forte, porque eu fico com medo de... vou para o tema. Seria isso aqui, ó, a educação no formato da digitalização, já que o Enem vai vir um Enem digital, seria o bullying, seria o combate à gravidez na adolescência e os pais alfabetizando seus filhos. Né? Então, esse é o meu forte. Possa ser que não seja nada disso, amores. E a gente não pode se frustrar, né, Bruno? Porque vocês têm que fazer como Jaine, se preparar a partir dos eixos. E vocês têm uma tabelinha que foi entregue no início do ano, com os eixos, com teóricos, com documentários, com a DUD, principalmente os artigos 1, 5, 7 e 12º, que tem uma ideia universal, né? E o 5º, que Jaine trabalhou bem, que é a questão das cláusulas pétreas. Então, assim, vocês estão bem servidos. O problema é, estou treinando? Precisar aqui sair, que eu já estou com o horário apertadinho. Gostaria muito de agradecer a oportunidade de vocês, de estar aqui, né, de ter me considerado para falar para os meninos um pouco da minha experiência depois do CAIS e até mesmo durante o CAIS. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo, porque esses projetos fizeram toda a diferença enquanto eu estava no CAIS. E é isso. Muito obrigada. Valeu, Jaine, você é um amor. Coraçãozão, tchau, vai estudar. Aproveitar aqui para agradecer ela também pela aula, né? A gente estava aqui na condição de aluno, mais do que de professor. E só colocar já aqui a minha opção, certo? A minha aposta, mas retomando aqui uma colocação, acho que é Luara o nome que colocou assim. Então é importante você se deparar com os dois lados da moeda. Eu acho, Luara, que quando eu propus para vocês aqui essa situação de estar acessando, né, esses veículos de comunicação, se dando conta do que está ocorrendo no seu cotidiano aí, a minha proposta se monta muito a partir disso que você colocou aí. Por exemplo, eu, né, que pode ficar gravado aí, porque isso é de conhecimento de todo mundo. Eu comungo com ideologias que, dentro desse espectro aí que está bipolarizando o país, tá certo? Tem tendências esquerdistas, né, socialistas, como o Leão colocou aí. Mas eu não leio somente a Carta Capital, eu leio a Veja também, né? A gente sabe que, embora os textos positivos, eles, supostamente, né, a depender do gênero, só tenha o objetivo de entregar informações, eles estão atravessados por ideologias, eles entregam essas informações atravessadas por ideologias. Por que eu faço isso? Porque está diante dessa discussão, né, está diante desses pontos de vista contrários, dessas controvérsias, que faz com que a gente vá se construindo como cidadão, como cidadã, né, vá construindo toda essa criticidade que foi posta aí por Leão durante a fala dele. Então, eu acho que você está muito correta, né, quando você coloca essa necessidade de você enxergar as coisas a partir dos dois lados da moeda, mas eu só queria ampliar isso, não são apenas dois lados, certo? São muitos lados, né? Esses lados estão extremamente fragmentados em todos os seus posicionamentos, multiplicando esses pontos de vista possíveis. Quando isso é pensado de maneira pragmática, como o Leão colocou aí, a prova, logicamente, ela é atravessada também por ideologias, né? O INEP tem as suas ideologias a partir do seu poder executivo ali, né? A partir da montagem da própria instituição. Mas assim, é possível que você, embora a Cindy ela insista muito nisso, né, e eu acho que ela tem razão também, a prova já te demonstra, os textos motivadores já te demonstram as expectativas da banca. E aí, só para encerrar em cima disso, reconhecer essas expectativas da banca é importante sobretudo para que você não se coloque, né, em um ponto de vista contrário ao dela, sem essa segurança que Leão também colocou para você, né? Sem esse balizamento teórico que Jaine trabalhou aí durante a aula dela, né? Assim, quando você se coloca de um ponto de vista contrário em relação à banca, e você tem esse direito, né? Isso aqui é uma prova de criticidade, uma prova de argumentação. Você precisa estar ciente disso, né? Dessa contrariedade que você está promovendo, para que você esteja ainda mais bem fundamentado, sem nunca ferir os direitos humanos, tá certo? Então, essa foi minha participação aí. Eu quero agradecer também aí pelo convite, tá certo? Claro que essas falas aí foram enriquecedoras, não preciso voltar para esse mesmo lugar. Muito obrigado por essa oportunidade, para mim foi uma oportunidade, tá certo? Muito obrigado realmente por ter me feito participar disso.
Acho que são projetos como esse que nos constroem, né? Que fazem aí com que a gente evolua. E é isso. Como a Liane já vai apostar nesse eixo da educação, né, como Jaine foi pontual no eixo da saúde, né, eu só enfatizo que, além da gravidez precoce, da questão dos órgãos, é necessário você estar tendo contato com essa questão da psiquiatria, que é também muito possível. Eu vou apostar no campo da segurança pública, tá certo? Não que eu acho que... Né, é porque é uma possibilidade que, às vezes, a gente tende para o senso comum, né, tende a não promover não fundamentar nossas visões a partir de um caminho crítico, se a gente não tiver imbuído dessa necessidade da pesquisa, né? Então, nesse sentido, eu ainda vou recortar mais e vou te dizer que, né, procure ali estar em contato com essas questões aí, essas políticas de encarceramento, né, no Brasil, procure estar em contato também com essas políticas de encarceramento de maneira ainda mais específicas, voltadas para a menoridade, né? Para essa redução da maioridade penal. E aí a minha aposta vai por aí, né? Tente chegar lá municiado de números, de possibilidades de argumentos de autoridades aí, né? Falas aí possíveis a partir de teóricos, para que essa possibilidade de você citar, perceba aí questões que são também noticiadas, que podem servir como exemplo ilustrativo, porque se trata de exemplos que vêm aí carregado desse, assim, na condição de vulto, né, midiático, enfim. Minha aposta é por aí. Abraço para todo mundo, beijo no coração de todos. Valeu, tá contigo, Aliane. A gente encerra por aí. Se você puder orar, eu agradeço. Vamos, meus amores. Muito bom estar com vocês. Deus abençoe. É crescimento. A gente vê cada um na sua abordagem, como a gente reúne o quebra-cabeças. E os meninos saíram hoje mais beneficiados, né? Tiveram esse período aí muito bom. As palestras que eu assisti, o caderninho está lá, eu anotava tudo. Minha mãe estava no interior com minha mãe e deixava, às vezes, o iPad com a foto, né, fechada, ia dar aula para a Ada com a aula, e minha mãe anotava. Minha mãe ama ouvir essas coisas, né? Que já aposentou, e aí ficava ali entretida. Então, só gratidão. Obrigada, Bruno, por tirar esse tempo para estar com a gente. Você sabe que você é um professor que eu gosto, admiro, muito fino. Eu encontrei alguém que é assim, ó, rebuscado, amigo, fino, essa figura aí, né? Uma simpatia, um colega que eu admiro e gosto de estar junto, sempre somando. Leão, não vou nem falar, porque quando chegou no CAIS, que eu conheci, já assim de cara gostei, né? O fenótipo identifica também, tem esse aconchego mais ainda. E uma pessoa de grande criticidade, então obrigada. Né? Silvia, de igual forma, minha irmã aí de oração, a Dicélia, parceira, também de oração, e meus alunos, os quais não precisa ser do CAIS. Nós amamos todos vocês, somos uma família, família adventista, tá? Então queremos o crescimento de vocês. Então vamos orar. Que eu vou sair agora também para ir para o CAIS, que eu tenho avaliação agora, 1 hora. Vamos orar. Senhor Jesus, mais um dia, mais uma manhã findou, e só gratidão a Ti por esses momentos que passamos juntos, crescendo, Senhor, ouvindo uns aos outros, estabelecendo metas, apostando em temas, falando de teóricos, e tudo isso é porque o Senhor nos permitiu que os meninos realmente possam estar atentos, que eles possam se dedicar, que eles tenham referenciais bons, e hoje pela manhã eles tiveram isso por meio de Jaine e por meio da fala dos professores. Que eles não procrastinem, porque procrastinar, Senhor, não traz nada de bom para a nossa vida. Que eles possam ter direcionamento, foco e se apossar de tudo que foi colocado aqui para crescer enquanto pessoa, enquanto estudante, enquanto futuro profissional. Obrigada por tudo, cuida de cada um, da família de cada um aqui representada. Perdoe alguma coisa que talvez fizemos que o Senhor não se agradou, mas obrigada por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Beijos. Obrigada, viu, por me deixar participar, apesar de não ser da minha área, mas, ó, um abraçãozão, como diz meu amigo Leão, diz que meu futuro marido, né? Obrigada, viu? Obrigada, amiga Liane, obrigada, professor Bruno. Obrigada. Um beijo, coração. A todos vocês aí também.
Valeu. Um coraçãozão para vocês, obrigado a todos vocês aí pela paciência. E como diz João aqui, colocou aqui em algum lugar, eu só digo uma coisa a todos: treine, boa sorte, principalmente para o terceiro ano. Valeu, obrigado a todos vocês. Valeu, um abraço. Se precisar qualquer coisa, estamos disponíveis. Valeu? Tchau. Fim daqui o projeto Humanamente 2020. Tchau. Tchau, tchau, Leão. Obrigada, menino. Valeu, tchau, Silvinha. tchau. Valeu, Leão. Valeu, Vitor. Valeu, Gustavo. Vamos levar esses brindes aí. Marca comigo que eu vou contigo levar os brindes. Vou fazer o pedágio, sim. Vou entregar pra galera. Eu vou. Se me convidar, eu vou. Pode convidar Eu que já eu vou. tô convidando. Já tá convidada. Certo, a gente combina depois, viu? Valeu. Valeu, Alan. Valeu, Jefferson. Anaide. Késia. Tchau. Valeu, Edivaldo. Tiago, Ito. Vou tomar banho de piscina no Japão, viu, Tiago? Alan, Edivaldo. Um abraço a todo mundo aí. Muito obrigado. Sim, professor, muito obrigada pelo projeto. Valeu, Duda. Um abração, viu? João Henrique, Rafael Borges, Raquel Araújo, Lavínia. Abraço a todo mundo aí, muito obrigado. E desculpa qualquer coisa, vocês sabem. No fundo, a gente só quer o seu bem. Se você não se matriculou, se matricule. Tchau. Fui.